Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, e todas as segundas são dias regidos pela Lua. Dentre os atributos da Lua, a gente pode pensar na ciclicidade, no movimento, na intuição, vai falar muito da nossa consciência corporal. Cada pessoa então vai ter a Lua em uma casa, né? Em um signo no mapa. Então, olhar aonde você tem a Lua, você pode perceber uma certa sensibilidade nessa área da sua vida, talvez uma necessidade de nutrição, de acolhimento e até de fertilidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que tá tudo bem, né? Bom dia. Então, continuando. Hoje é segunda, um dia regido pela Lua, então vai falar sobre as nossas águas, sobre as nossas emoções, sobre a nossa ciclicidade, então é um bom dia para essa conexão emocional. Então tá tudo certo o som, né? Hoje a Lua ela tá no signo de Áries. Áries é o primeiro signo, é esse signo de fogo cardinal, então traz muito essa ação pro corpo, traz muito esse calor. Hoje eu tava até fazendo a prática da meditação às 7 horas, né? E vem muito esse calor no corpo. Então, muitas vezes é esse calor que nos leva a agir, muitas vezes até o atrito, né? Pensando nas características de Áries, por ele ser regido por Marte, é o atrito que faz essa faísca que nos leva à ação, né? Então, é um bom dia para a gente seguir esse calor, seguir esse impulso. Áries, ele rege a cabeça, então vai falar sobre essa capacidade de encabeçar, de liderar. A Lua vai representar o nosso comportamento, os nossos hábitos, então pode ser legal você fazer algo pela primeira vez, né? Você iniciar algo, você ter essa coragem para iniciar. Então, pensa em fazer alguma prática que você nunca fez, pensa em iniciar algo, né? Ontem a Lua encontrou Marte, que é o regente dela, então também pode ter trazido ainda mais forte esse impulso, essa vontade de ação, às vezes até de retomada de algo. Principalmente nesse campo energético, né? Que o fogo vai falar muito desse calor, dessa capacidade de transformação, dos nossos desejos, da nossa energia criativa. Então, traz coisas nesse sentido, tá? E o primeiro aspecto do dia de hoje, que aconteceu agora há pouco, 7h44, Marte, que é o regente de Áries, ele saiu do signo de Leão e voltou para o signo de Câncer. Então, ele está retrógrado. Então, ele estava em Câncer quando ele começou a retrogradação. Então, é um momento ali da gente olhar para essas nossas questões emocionais de uma forma mais assertiva. Então, muitas vezes, Câncer é regido pela Lua, então utilizar as nossas emoções como uma força. Muitas vezes, no sentido negativo, Marte em Câncer pode falar dessa autodefesa, dessa, às vezes, reação, sabe, meio passiva-agressiva. Até porque Câncer, se a gente pensar no caranguejo, o caranguejo ele não tem muito uma arma, né? Ele tem ali as pinças, que a gente pode pensar nesse apego, nas emoções. Ele tem a carapaça, que seria essa forma de proteção. Então, muitas vezes, essas táticas de defesa, às vezes repetindo algo do passado. Mas também o caranguejo ele sempre está trocando de carapaça. Então, pensar o quanto muitas vezes a gente tem que renovar essas nossas armaduras. É importante a gente ter uma defesa com o ambiente, mas às vezes perceber se elas não foram criadas com base no medo, só com base em experiências passadas e não realmente no que a gente precisa, né? Impossibilitando a gente se conectar com o meio. Porque Câncer, né? Os signos de água, eles vão falar sobre essa nutrição, vão falar sobre essa conexão que a gente consegue ter com as outras pessoas, né? A água, ela junta, ela une. Então, se a gente não se permite, também a gente deixa de se nutrir. E daí começa alguns hábitos, alguns comportamentos compulsivos, talvez, né? Até pensando, por exemplo, mais uma vez no caranguejo, né? Pensando que ele tem aqueles hábitos de comer, às vezes, lixo, comer restos, mas ele consegue fertilizar, ele consegue transmutar. Muitas vezes, pessoas que têm Câncer forte no mapa, né? Ascendente em Câncer, Sol, Lua em Câncer, bastante planetas em Câncer, às vezes tem muito esse apego, então fica ali remoendo o passado, mas não transmuta, não transforma em algo novo, não cria algo novo. E Câncer é um signo cardinal, então ele vai falar de começar, de iniciar, mas o lado negativo pode ter esse apego. Então Marte em Câncer pode trazer à tona essas nossas repetições assim de forma de se defender. Então às vezes a gente está se defendendo de algo que não é necessariamente a pessoa ali que nos atacou, é alguém ali do passado
que a gente está respondendo agora. Então, tragam isso assim para percepção, sabe? Se vocês estão expressando realmente a sua essência, a sua intuição, ou se você está conectado ali com algo passado, está vivendo, né? Alguma coisa te engatilhou e você está respondendo conforme essa realidade, não com quem você é, sobre o que você sente, sobre as suas necessidades, né? Câncer vai falar sobre isso. Quais são as suas necessidades de nutrição, de autocuidado? Então, agir a partir disso. E Câncer, ele exalta Júpiter, então pode falar de uma conexão ali com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade. Então, Marte pode ser regido por isso. Marte, então, ele é deus da guerra, vai representar a agressividade, nossa forma de luta, de combate. E Marte fica exaltado em Capricórnio, que é o signo oposto ao Câncer, né? O signo de Câncer. Então, em Capricórnio ele se exalta porque tem essa capacidade de disciplina, de construção material. Quando Marte está em Câncer, tradicionalmente é dito que ele fica em queda. Eu tenho Marte em Câncer e, assim, eu vejo muito essa importância de saber cair, né? Até fazendo algumas artes marciais, eu vejo o quanto é importante pra gente que tem esse Marte em Câncer é saber cair e saber voltar, porque a gente vai cair, né? Então, pessoas que têm esse posicionamento em queda, é importante lidar com esses momentos, às vezes, de introspecção, esses momentos, assim, de uma certa depressão, no sentido de, né, dessa volta, assim, pra dentro. Até o símbolo de Câncer, né, é muito essa reconexão consigo mesmo. Então, ter esses momentos ali, saber que, às vezes, a gente vai lidar com sentimentos de tristeza, de mágoa, de dor, mas a gente pode transmutar isso, a gente pode criar algo novo a partir dessa conexão emocional, a partir dessa sensibilidade, tá? Então, algumas ideias para lidar com esse trânsito de Marte em Câncer. Então, perceber ali se você tem agido com o que você quer, se você só tem reagido, se você tem só reafirmado os seus medos e seus traumas, né? Não ampliando assim para outras perspectivas, para outras formas de agir, de reagir que sejam mais saudáveis, que sejam mais nutritivas com você mesma, né? Mais acolhedoras também, tá? E às vezes o Marte em Câncer também tem essa qualidade muitas vezes de fugir, né? O caranguejo ele anda de ladinho, então às vezes, né, se esquiva, né, foge ali da luta também, é uma qualidade de que às vezes pode ser boa, né, fugir da arena de combate. 13h38, então a Lua em Áries, ela vai fazer um sextil com Júpiter. Então a Lua em Áries ali, todo nesse fogo, nessa vontade de ação, ela enxerga Júpiter, que é o planeta mais benéfico na astrologia, ele é o maior planeta, então é como se ampliasse a nossa visão sobre as nossas emoções, sobre como a gente tem lidado com esses comportamentos impulsivos, né? Então, às vezes é através de uma sabedoria, de uma espiritualidade, né? Júpiter está em Gêmeos através de algum conhecimento. Você lê um livro, você vê uma palestra, você ouve um podcast, isso, nossa, eu posso sentir além, né? Muitas vezes essa forma de sentir é uma experiência e podem existir outras, né? Então, pensar que muitas vezes a gente olha para as nossas emoções com base no passado, então a gente interpreta as nossas sensações físicas com base no que aconteceu no passado, no contexto do passado. E nem sempre é verdade, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente está sentindo, sei lá, uma dor de cabeça que às vezes é mais uma vontade de agir. Não é necessariamente, sei lá, uma raiva, uma ansiedade, é mais um impulso para ação. Só que a gente tem esse vício, né? A gente está ainda com esse olhar para o passado, olhar para trás. Por isso que essas práticas de meditação, elas são tão importantes, porque elas não colocam no momento presente, no agora, né? Nesse não julgamento, de não ficar tão vinculado com o passado, nem tanto com o futuro, né? Mas estar aqui no agora, tá? Então, pode ser uma ideia, né, para esse trânsito 13h38 da Lua fazendo sextil Júpiter, práticas que envolvem, então, estudos, né? Gêmeos vai falar sobre ar, sobre respiração, então práticas de respiração que também trazem a gente para o momento presente, né? O som se propaga pelo ar, então mantras, músicas que você sente que você consegue se conectar, sabe? Com algo mais expansivo, algo mais otimista, também pode ser uma ideia para esse aspecto, tá? Deixa eu ver se tem algo mais. E Júpiter tá retrógrado, né? Então, às vezes você repensa, e se eu fizesse aquela faculdade? E se eu retomasse aquela prática espiritual, sabe? Então, às vezes, traz algumas coisas do passado. Sempre vai depender do seu mapa. Então, às vezes, se Júpiter rege, sei lá, sua casa 7, pode até ser um momento que relações retornam, né? Então, eu falo aqui o céu de uma forma geral, mas para cada pessoa isso acaba sendo muito específico, a partir do seu contexto e a partir do seu mapa, tá?
Por isso que é sempre importante ter uma base, né, do nosso mapa, porque daí a gente consegue se aprofundar e entender mais, né, o que está acontecendo no céu e no céu interno, principalmente, né, dentro de nós mesmos. Então, outro aspecto que a gente vai ter no dia de hoje, 20h56, né, então 8h56 da noite, a Lua vai fazer uma quadratura com o Sol, que é esse momento, esse aspecto oficial que a Lua fica crescente, porque ela vai fazer essa quadratura partiu, né, que é no mesmo grau com o Sol. Então, aí que começa mesmo essa fase crescente, né? Essa quadratura com o Sol que está no signo de Capricórnio. Então, Capricórnio é um signo de terra cardinal, Áries é um signo de fogo cardinal. Então, eles dividem essa qualidade de iniciar, de começar a estação. Só que Áries começa pelo fogo, começa pela faísca, ele só vai, sente o impulso e vai. Capricórnio é um signo de terra, ele precisa o quê? Analisar o terreno, perceber ali, é igual quando você vai montar, eu não entendo muito disso, né, talvez eu fale besteira, mas assim, você vai montar um prédio ali, você tem que saber do terreno, né, tem que ter um aprofundamento ali, né, tem que perceber se esse terreno é propício para isso. Então, Capricórnio, ele vai falar sobre esse impulso de construção material que muitas vezes precisa de tempo, precisa de disciplina, não é uma coisa, você não vai plantar num dia e colher no mesmo dia, você não vai construir um templo num dia, né? E aí, para Áries, é um pouco chato, né? Então, por isso que é uma quadratura, que é um aspecto de tensão, de insatisfação. Áries não fica muito feliz quando encontra Capricórnio de alguma forma, porque Áries é tudo pra ontem, né? É urgência, é pressa, vamos, vai, faz, né? Sentiu, já passou. Agora, Capricórnio, né? Ou até se você, por exemplo, você tem Áries no seu mapa e você também tem Capricórnio, às vezes você sente muito essa tensão. Quero as coisas para agora, quero as coisas a longo prazo, sabe? Quero uma sustentação a longo prazo, mas quero muito essa iniciativa. Então, às vezes pode ter isso. E a gente, então, todo mundo vai lidar com essa quadratura, então, hoje, né? Pensando que o quanto é importante ouvir essas duas partes, no sentido de, tem coisas que eu preciso de coragem, de energia, fazer agora, mas pensar também a longo prazo, né? O Sol vai falar de visão, de consciência. Então, eu olho ali a longo prazo, mas tem atitudes que eu posso tomar agora, sabe? Que eu posso começar, que eu posso iniciar, que eu posso utilizar esse fogo de Áries, né? Mas às vezes causa essa tensão, dá dor de cabeça, dá irritação, tem falta de paciência, né? Que são características, às vezes, negativas, vamos dizer assim, de Áries, né? Então, pode trazer isso. Eu até coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, que atitude que você precisa ter para poder crescer. Porque, às vezes, pra gente crescer, a gente tem que fazer alguns cortes, a gente tem que fazer algumas liberações, a gente tem que agir diferente. Então, eu quero atingir aquele topo da montanha, eu quero construir esse templo. O que eu preciso fazer? Ou o que eu preciso cortar da minha vida? Né? Como que eu preciso agir? Que disciplina que eu tenho que ter? Então, honrar esse lado ariano, né? E também esse lado capricorniano, o lado lunar, da intuição, da emoção, do corpo, e o lado solar, né? Da consciência, da verdade, da sua essência. Então, trazer essa integração, tá? Então, é isso, gente, sobre o céu do dia. Então, busquem ali no seu mapa a área da sua vida que você tem o signo de Áries para aprofundar. Também olhar os outros planetas, é sempre legal também entender os trânsitos. Mas lembrando que o horóscopo do dia, né, esses trânsitos diários, eles acabam só complementando o que a gente já consegue ver num sentido maior, num ciclo maior, nas técnicas de previsão. Então, a revolução solar, a perfeição, progressões secundárias, a gente já consegue ter uma visão maior, assim, sobre o nosso ciclo ali, né, seja de um ano ou até um pouco mais de tempo. Então, se vocês querem se aprofundar, é legal fazer essa leitura de previsões astrológicas. Que mais? E se vocês quiserem mais informações, então, das leituras astrológicas, a leitura de tarot tá ali nos destaques, os atendimentos. E é isso, gente. Eu também tô com esse grupo de meditações tântricas para mulheres. Se vocês tiverem interesse, tem mais informações ali nos stories. E essa live, ela sempre vai ficar no Spotify, né, em forma de áudio, e eu também sempre reposto no YouTube, tá? Então é isso, um bom dia de lua. Aproveitem para se conectar com essa intuição, com esse fogo que vem no seu corpo, perceber esse calor, perceber que você tem essa energia, né? Que muitas vezes o que acontece é que a gente reprime, né? Por vergonha, por medo, por insegurança, mas ela existe, tá? Então honrar esse nosso fogo interno.